Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir uma live, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para mim, para ti e para nós. Amém? Amados, hoje é dia 6 de setembro de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus. Vamos falar no livro de Colossenses 2, versículo 16, vou ler até o 23, o crescimento, o cerimonialismo, sombra de coisas futuras. Orei, nós estamos orando e vamos meditar na palavra. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebidas, ou de dia de festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, detestando humildade, o culto dos anjos baseados-se em visões, efetuando-se sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. 20. Se morrestes com Cristo, já os rudimentos do mundo, porque como se vivêssemos no mundo, vós sujeitais as coisas, sujeitais a ordenância. Não manuseie isto, não prove aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois qual todas estas coisas com o uso se destrói. Tais coisas com efeito se tem aparência de sabedoria, com culto de si mesmo, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor excêntricos, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Amém. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e bendito, Deus querido e amado, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Deus, eu te agradeço, meu Pai querido, por esta palavra, que o Espírito Santo fala nos meus lábios, no meu coração, e transmita ao coração da humanidade. Amém. Amados e queridos irmãos, o cerimonialismo, sombra das coisas futuras. Tudo que nós vemos aqui no dia de hoje é sombra daquilo que vai acontecer no futuro. Veja bem, ninguém, pois vos julguem por causa da comida e da bebida. Amados,
Pessoa julga se ele comeu carne de porco, ele tomou vinho. Eu não posso julgar. Ninguém julgue por comer ou por beber, porque julgar é Jesus. Dizia que ele bebia vinho, comia com os publicanos, mas tudo isso é coisa do futuro. Entendeu? Tudo isto aí é sombra das coisas do futuro. No futuro, nós vamos estar na eternidade, Jesus Cristo quem falou. Vamos tomar o suco da vide lá no paraíso com Cristo. Nós vamos comer tudo que Deus colocar para nós comer, nós vamos comer. Nós vamos beber, vamos ver, vamos sentir, vamos pegar. Tudo que está aqui hoje é sombra do futuro. Está entendendo? Ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Quantas doutrinas, quantos rituais. Esse irmão está de festa em festa, luas novas, rituais. Não julgue esse irmão e essa irmã. Tudo isso é sombra do futuro. No futuro nós vamos estar em festa com o Senhor. Nós vamos comer e beber, passear, andar de um lado para o outro e louvar o nome do Senhor. Como nós podemos julgar como é que vai ser no céu? Amados, você julga o irmão ou a irmã porque você acha que ele tem que ser uma estátua. No céu não é lugar para estátua. Lá na glória, seja no céu, no paraíso, é lugar de vivo, de ser humano. Lembra-se, minha irmã, lá no paraíso, Adão e Eva comia, bebia, passeava, pegava as flores, via tudo, tinha liberdade. É uma vida que nós vamos viver naquele paraíso aonde estava Adão e Eva. Igreja, para. Isso aqui é apenas uma sombra do futuro. Lá no paraíso de Deus, vamos ter água cristalina, vestes que nem Salomão usou, beleza tal que só Eva teve lá na glória antes do pecado. Assim será. Físico próprio, beleza pura para o homem que só Adão teve lá antes do pecado. Todas as frutas, todas vides, toda beleza, toda alegria será dado para nós. Por que julgueis? É dia de sábado? Não, porque tudo isto tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Meu irmão, minha irmã, o seu corpo é de Cristo. O meu corpo é de Cristo. Se é dele, ele vai fazer como ele quiser. Ele vai nos dar a graça. Eu não posso julgar o corpo da minha irmã. Eu não posso julgar os feitos da minha irmã, os atos. Eu não posso julgar a necessidade, porque esse corpo é de Cristo Jesus. Como eu posso dizer, como pode viver o corpo de Cristo se eu estou julgando a minha irmã? Está entendendo? Isso é sombra das coisas que havia de vir no futuro. Porém, tudo que você fizer, que você viver, que você sente, eu não posso te julgar. Eu tenho que olhar para você e dizer assim, porém, esse corpo é de Jesus Cristo.
Jesus Cristo cuida desse corpo, cuida dessa irmã, dessa jovem, desse pastor, desse velho pastor que está falando. Amados, um dia nós estaremos lá no paraíso com Cristo Jesus. Vamos ouvir a palavra, amado, com amor dos lábios de Jesus Cristo. Nós vamos ver as curvas dos seus lábios, do seu rosto, suas mãos. E ele verá as nossas curvas do corpo. Nós somos amigos. Amigo de Cristo Jesus. Ele falou, amigo. Se fizer o que vos mando, amai-vos um ao outro, como eu vos amei. Por isso, minha irmã, que eu te amo, e não tenho direito de julgar uma mulher ou um homem de Cristo, porque tudo que ele faça neste mundo, nas festas, na alegria, no comer, no beber, no falar, só tem uma que pode segurar e reter. O dono do corpo, esse corpo é de Jesus. Por isso, às vezes eu falo, mano, não prostitui, não vende o seu corpo para ninguém, porque não é seu, é de Jesus. Mas eu não estou aqui julgando, porque quem tem o seu corpo sente a sua dor, a sua necessidade, as suas fraquezas, as suas angústias. Só eu sei o problema no meu corpo, não é o irmão que se fala, não é a irmã, não. Aquilo que você sente, minha irmã e meu irmão, no seu corpo é uma sensação diferente do que tem no meu corpo. Aquilo que você precisa, meu irmão e minha irmã, é uma coisa. Aquilo que eu preciso é outra coisa. Ninguém se faça árbitro contra vós outro. Quer dizer, ninguém se faça árbitro contra vós outro. Está entendendo? Com pretextando humildade e culto de anjos, baseados em visões enflutuados sem motivo algum na sua mente. Então, minha irmã, eu não posso fazer esse hábito do seu corpo contra você, vós outros, com pretexto de humildade. Eu sou humilde, manso, e vou transmitir, vou chamar a atenção, e um culto de anjos, baseado em que esse culto, Antônio? Baseado-se em visões, efetuando-se sem motivo algum na mente de carnal. Então eu tenho que parar, meditar na palavra e pedir para minhas irmãs, para os meus irmãos, que você também não faça árbitro contra vós os outros irmãos, irmãs, as jovens. Não seja você dura a ponto de quando uma irmã falar que sentiu um problema e caiu num pecado e te contar o motivo por que ela caiu, você não julgue ela com seu próprio corpo, dizendo, e eu pensando, eu passo por isso, por aquilo outro, e não caí. A irmã está em pecado. Aí você vai dizer para sua irmã que você passa a mesma angústia que ela. E você ainda se coloca no lugar de sofrer mais. Mas você não está dizendo para ela como nós sofremos, as mulheres.
Eu sofro tudo isso que você sofreu, eu sei que é difícil. Eu vou orar por você e você ora por mim, para que nós entraremos no céu um dia pela porta. Mas você não faz isso, você torna-se hábito. Quando a irmã conta, quando você descobre, você julga pelo seu próprio corpo. E o seu corpo pertence a Cristo. E o corpo da outra irmã também pertence a Cristo. O corpo meu pertence a Cristo e o corpo do irmão ou do outro pastor também pertence a ele. Eu não posso tornar-se árbitro sobre a vida do meu irmão, visto que o corpo é de Cristo. Com pretexto de humildade, chamar para conversar, dizer eu tive uma revelação. Baseando-se nesta revelação, minha irmã se conserta porque Deus vai tratar com a irmã. E Deus não falou, Ele falou aqui na sua mente carnal, efetuando sem motivos algum na sua mente do canal. A minha mente de pensar, minha mente, carnalmente eu estou julgando a minha irmã e o meu irmão, sem saber o propósito que Deus tem para com o corpo que é dele. E tudo isso, meus irmãos, são a sombra do futuro. Eu preocupo com meus irmãos pastores, como eu, que quando ensinam a palavra, ensinam com autoridade, com rompance de autoridade, sem saber que eles podem enfrentar mais dura reprovação, porque eles não estão apacentando, eles não estão pastoreando. Pastorear uma igreja é colocar umas ovelhas para pastar. E o pastor mesmo ficar de prontidão em volta, cuidando para que nenhum animal estranho entre no meio deles. E depois apacentar e levar para o curral e ali catar os carrapichos que estão na lã de cada um. Está entendendo? Com amor, tratar da água, da comida, trazendo para a igreja, pastorear, colocar a igreja para orar e orar com a igreja e ficar vigiando se uma doutrina de carne do mundo, um ensinamento que conduz à perdição a vida de um crente, não está entrando na mente do crente. Apacentar é pegar esse jovem, essa jovem, essa irmã, esse irmão que tem fome da palavra e de destrinchar essa palavra. Aquele que tem sede da justiça, abraçar. Aquele que pecou está chorando, aí outro veio de ir embora da casa, ir buscar, pôr nas costas e colocar no meio do rebanho. Isso chama apacentar. Eu fico preocupado com meus pastores, meus irmãos, porque apacentar ou pastorear que eles têm hoje é tão diferente da Bíblia. Vamos ver o versículo 19. Não retendo a cabeça do qual todo o corpo, suprindo e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Não retendo, meus, não retendo a cabeça, não retém a cabeça é Cristo,
da qual todo o corpo, toda a igreja, todos os irmãos, todas as irmãs, todos os obreiros, todos os pastores, toda criança, todo o corpo, suprindo a bem vinculado, suprindo e bem vinculado por suas juntas e ligaduras de Cristo, cresce o crescimento que procede de Deus. Se você, meu irmão, se nós queremos crescer na presença de Deus, é evidente, meus amados e queridos irmãos, que nós precisamos trabalhar para que Deus nos conceda a graça e a misericórdia. Nós não podemos pôr um peso nas costas do irmão ou da irmã. Eu não posso condenar minha irmã. Eu não posso dizer que a minha irmã está em pecado. Você pode ter errado, mas não está em pecado. Porque Cristo Jesus te libertou do saco de lodo. Eu posso errar, posso cometer um pecado, mas eu não estou vivendo em pecado. Por quê? Porque esse corpo é de Cristo. No momento que eu erro, a cabeça que é Cristo põe as mãos sobre esse corpo e tira. Esse corpo é de Cristo, ele purifica, ele me chama a atenção, ele é a cabeça. Ele vai dizer para mim: Antônio, você errou, eu tenho que reconhecer, e reconhecendo, se humilhando, ele me perdoa. Versículo 20, obediência a tais práticas não vence o pecado. Vamos ver. Se morreste com Cristo para os rendimentos do mundo, por que, meus irmãos? Como se vivesse no mundo, vós sujeitai ordenança. Espera aí, minha irmã, eu morri para o mundo em Cristo Jesus. Eu morri com Cristo para o rendimento deste mundo, porque, como vivêssemos no mundo, vós sujeitais a ordenanças. O morto não sujeita a ordenança. Eu posso estar no meio do prostíbulo, passando, trabalhando, mas eu sou um defunto para aquilo. Eu morri para aquilo. Você vai dizer: pastor, mas você, como um homem, mas eu morri. As concupiscências morreram comigo. Eu posso sentir o desejo, mas estou falando que eu morri, não é a carne. O corpo está vivendo, mas eu vivo para Cristo. Eu morri para o rendimento deste mundo. Por quê? Como se vivêssemos no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Vamos ver as ordenanças. Sujeitar a ordenança não vai conseguir, tais obediência, não vai, a tais práticas não vence o pecado. Veja bem, não manuseei isto. Olha, não posso pegar aquilo, é pecado, certo? Ordenância da igreja, do pastor,
Será que ele não manuseia aquilo que você está falando não fazer? Não proveis aquilo. Ah, se eu pôr na boca, eu estou pecando. Mas eu morri para Cristo. Se eu pegar nisso aqui, eu sou morto na carne, no meu desejo. Eu vivo para Cristo. Se eu provar isso aqui, eu não vou permanecer porque eu estou morto em Cristo. Está entendendo? Não prove aquilo. Não toque naquilo outro. Cuidado. Ele está dizendo para você e para mim, ou eu estou dizendo para a igreja, você, minha irmã, você é a carne. Se você conversar com o irmão, você vai na cama com ele. Irmão, se você passar a mão no cabelo da irmã, você vai na cama com ela. Eu não posso falar isso para você, você pode parar e falar, pastor, eu morri para aquilo que eu fazia no mundo, hoje eu abraçar essa irmã, dar um beijo nessa irmã, é como se falando, beijando a minha filha ou a minha esposa no rosto, ou coisa parecida. Eu não posso manusear aquilo, porque isso é pecado. É pecado quando eu estava lá, mas eu morri. Vamos ver. Segundo os preceitos de doutrinas dos homens, o homem preparou um tipo de doutrina, de ensinamento, de caminhos, que o homem ou a mulher tem que mudar a vida assim. Eu conheci pessoas que quando passava mulheres, eles viravam o rosto e punhavam a mão de um lado. Ou seja, eles não podiam ver uma mulher que eles queriam desejar, então tinha que fechar os olhos. Então ele estava vivo, ele não tinha morrido. Olha, todas as mulheres são lindas, mas eu morri para aquilo que eu desejava do que não era meu. Continuo amando as mulheres, respeitando as mulheres, continuo admirando as belezas, o carinho, a coragem, as lutas das mulheres. Mas tem um dono desse corpo, é Cristo Jesus, que é dono desse corpo. Eu posso te amar, minha irmã, mas eu quero entrar com você lá no paraíso. E se eu não te considerar como parte do corpo de Cristo, que Cristo é dono do seu corpo, eu que não vou entrar. Entendeu? Segundo os preceitos de doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas, com uso, destrói. Tudo isso aí, meus irmãos, ele está falando, todas essas coisas com uso destrói. Mas o corpo é de Cristo. Então, minha irmã, que pecado é esse? Você não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, não pode ir em tal lugar, não pode desejar, não pode fazer. Tudo isso é sombra do provido que é vir no futuro. E todas essas coisas, preceito e doutrina de homem, porque todas essas coisas, com o uso, minha irmã, se destrói. Está entendendo? A casa, o carro, o vestido, as pinturas no seu cabelo, tudo isso com o uso se destrói. Hoje está com anel, mas ele vai usando, destrói e comprar outro. Tudo isso é sombra daquilo que haverá de vir no futuro. Por quê, meus irmãos? Porque nós fazemos juízes
não manuseie isso aqui, mas não faz aquilo. Misericórdia, irmã, não faça. Por quê, minha irmã? Eu estou te julgando você. Eu olho para você e falo, se você, irmã, não vai conversar com esse irmão. Você vai cair com ele. Eu sou juiz seu, irmã. Ou eu tenho desejo de você. E quando tenho ciúmes, não quero que você converse com os outros. Eu tenho que parar e voltar dentro de mim. Você é minha irmã em Cristo. Eu te amo em Cristo Jesus. Até eu te amar. Desejar que você seja feliz. Não é obrigado que você seja feliz comigo. Primeiro, eu, como homem casado, não posso fazer uma irmã feliz. Eu posso fazer a irmã pecar e eu também pecar. Está entendendo? Quando eu estou dizendo que estou fazendo a irmã ser feliz, eu estou deixando a minha esposa infeliz. Então eu estou cometendo um pecado. E a irmã que serve a Deus não pode estar feliz tendo um relacionamento com um homem casado, que se você conhece ele e a esposa e são crentes e participam da ceia e vão morar no mesmo paraíso, você não pode estar feliz. Você pode estar passando um momento porque eu persuadi. E eu não posso, com pretexto de sonhos, de visões, com meus desejos, com as minhas angústias, persuadir a você a pecar contra a cabeça do seu corpo, que é Cristo Jesus. Você tem que dizer para mim, eu tenho um dono nesse corpo. Esses lábios são bonitos, mas tem um dono. Essas mãos são bonitas, tem dono. Esse corpo é maravilhoso, mas tem um dono. Tudo você está vendo beleza em mim, maravilhoso, atraente, tem um dono, meu irmão. Quem é o dono? É Cristo Jesus. O mesmo que é dono do seu corpo, meu irmão. E todos nós, ligados nessa cabeça que é Cristo, vão crescendo. Então nós não julgamos um ao outro, mas amamos. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria. Parece que eu sou sábio, estou ensinando para você o que você não deve fazer. Aparentemente, você fala, Deus usou o pastor para falar que eu não fosse conversar com o irmão, que eu não conversasse porque eu não tenho esposo e eu vou pecar. Tem aparência, mas não é sabedoria. Porque se fosse sábio, eu ia olhar para você e vou dizer para você, não tem problema você conversar com o irmão, sabe por quê? Porque você está morta para o rendimento deste mundo em Cristo Jesus. Pode conversar com o irmão, sabe por quê, irmã? Porque o seu corpo tem um dono. O dono desse corpo é Cristo Jesus. Ainda que o irmão te dê uma cantada, você vai dizer, eu tenho um dono. Irmão, você pede para o dono desse corpo, se ele concorda. Quem é o seu dono? Você tem um outro, eu não sabia? Sim, eu tenho Cristo Jesus, que eu vou falar com ele com respeito ao seu corpo, que você também é dele. Se é verdade, se o seu corpo pode pertencer a mim. Está entendendo? No início parecia sábia, mas quando nós vamos olhar, a resposta está nas suas mãos para você me falar comigo,
mandar eu procurar o dono desse corpo lindo, se eu posso desejar, eu posso ter, enquanto você vai conversar com o dono do meu corpo, que é o mesmo dono dela, se ela pode ter-me e me procurar e possuir. Agora, isso é sabedoria. Não era o que eu estava falando com aparência de sabedoria. Agora é sabedoria. Com cultos de si mesmo. Está vendo? Com culto, como culto de si mesmo. De si mesmo e falsa humildade. Como um culto de si mesmo. Eu mesmo fazendo o meu culto. Uma falsa humildade. Assim é o homem que fala, que luta contra a verdade de Deus. De rigor ascéticos, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Veja bem, de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético. Fica duro, isto não pode, não manuseia, não fala, isso não tem poder, todavia não tem valor algum para a sensualidade. Para a sensualidade, a tendência é cair aos pés, é o desejo. Minha irmã, como você está? Meu irmão, como você está? Você sabe por quê? Porque Deus nos dá os sonhos, as visões, para nós orarmos pelas irmãs que realmente estão com problemas, necessidades. Mulheres que são o corpo de Cristo Jesus, que Cristo Jesus é a cabeça, que perde o sono, a necessidade, perdeu o ente querido, o Senhor retirou, a necessidade do carinho, do companheirismo, do amor, de tudo que uma mulher de Deus precisa, que Deus preparou. Quando Ele criou o homem e a mulher, Ele deu ordenância um para com o outro, para multiplicar e encher a terra. Seja fértil. Se você é fértil, você perdeu o cabeça da fertilidade. Seu companheiro, você está sentindo a falta, está triste. E Deus, às vezes a pessoa, a irmã, está triste e olhando para um lado, para o outro, de onde virá. E por isso perde o sono e Deus nos mostra. Ore, converse, fala com ela. Eu tenho uma obra. Porque às vezes, irmão, tem mulheres que elas se abrem, confiam e abrem o coração pelas suas necessidades. Mas tem mulheres que só choram. Fica lá dentro do coração aquela angústia, aquela necessidade, aquela tristeza. Tem desejo, lembra do tempo que era feliz, mas não confia em se abrir com ninguém. A vida é dela. E Deus tem dó, tem misericórdia, porque ela ora, ela chora, ela é temente ao Senhor, e Deus quer que nós ore por essa irmã. Mas esse corpo, Antônio, é de Deus, é de Cristo Jesus. Esse corpo dessa irmã, o dono dele, a cabeça, é Jesus, tá bom? Não vai com pretexto de santidade, de piedade. Não vai com esse pretexto para se aproveitar desta vida, porque ela morreu para isso.
Hoje ela vive a vida que vive em Cristo. Ela pede para Cristo Jesus, o companheiro, da maneira que ela precisa. Por isso que eu fico olhando. A obediência a tais práticas não vence o pecado. Não adianta você obedecer os meus ritos, aquilo que eu falo, não faz aquilo, não faz aquilo outro, não vai em tal lugar, porque não vai vencer o pecado. Você tem a necessidade, você tem que ter liberdade para conversar, para orar, e Deus preparar as oportunidades para você. E tudo isso agora é sombra de uma vida futura que você, minha irmã, que eu, que nós teremos na eternidade. Vamos parar de falar como nós seremos na eternidade, tá bom? Sabe por quê? Se Adão e Eva não pecassem, não tivessem pecado, eles teriam vivido como homem, como mulher, como pai, como avô, como sogro, como sogra, lá no jardim. Está entendendo? Essa terra estava cheia, está entendendo? De gente santa e salva, e vivendo, tendo um relacionamento, um homem com a mulher, amando, se realizando, sendo feliz, tendo filhos e filhas, que eles não foram se conhecer depois do pecado, não. Quando Deus deu ordenança, ele estava na vida de santidade. Então não se preocupe, minha irmã. Como você na eternidade, se preocupe com uma coisa. Jesus, esse corpo é teu. Eu sou teu, eu quero estar com Cristo aonde o Senhor estiver. A eternidade na sua frente. Minha irmã, não sei se na eternidade Deus vai nos ter como homens e mulheres, como famílias, está entendendo? Amigos. Não importa. Não importa. A pergunta responde Jesus Cristo aos fariseus, porque ele não veio para dar respostas, ele veio para salvar. E ele interrogaram com segundas intenções sobre uma mulher que tinha casado com 7 esposos, 7 irmãos, de quem seria no futuro. Jesus Cristo não veio para dar explicações. Por isso que ele disse, nos céus, são como os anjos, não se casam nem se dão em casamento. Lá no céu, nós vamos andar na presença do Senhor, no jardim do Éden, onde estava Adão e Eva. Com certeza nós vamos passar naqueles lugares onde Adão e Eva passavam, passeando na virada da tarde. Quantas vezes vamos encontrar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, porque todos nós que iremos daqui, iremos para o paraíso. Não importa, a eternidade com Deus é uma maravilha. A eternidade com Deus é uma maravilha. Você, minha irmã, vai morar lá na glória. Lembre-se, qualquer dúvida que você tiver, ligue, pastor, para que você possa ouvir. Hoje, meus amados, nesse sábado, vamos orar pela nação, pelo dia da manhã, pelas passeatas que vai acontecer. Orar pelo Brasil, pelos presidentes, governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, juízes, por essa demanda que está lá no Congresso, lá no tribunais, esse julgamento. Vamos orar, porque nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo Jesus.
Ele é o cabeça. Se nós clamarmos, Ele vai curar, Ele vai sarar, Ele vai perdoar nós que estamos em falta. Somos juízes dos irmãos e não somos servos de Jesus. Sejamos amigos de Cristo. Neste sábado, você que está doente, está angustiado, está abatido, você que está canceroso, que está cego, que está paralítico, você que está depressivo, eu vou estar orando. E Jesus Cristo vai pôr as mãos e vai curar todas as enfermidades. Amém? Querido Deus e bondoso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, coloca as mãos sobre essa irmã que está enferma. Pai, para ti não há nada impossível. Coloca tuas mãos poderosas para curar suas enfermidades, que seja câncer, que seja depressão, que seja rins, que seja qualquer tipo de enfermidade, diabetes, colesterol, coração, a mente, os ossos, paralisia, toda enfermidade. E eu repreendo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Liberte esse irmão, essa irmã que está com depressão, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amado Deus, abençoa esta nação, presidente, governador, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, senado, juízes. Salva as almas, salva os adultos, prostituto, o afeminado, o ladrão, o salteador, o adulto, salva o macumbeiro, o traficante. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, ó Senhor. O Senhor sabe a minha necessidade. Eu apresento nas tuas mãos. O Senhor vai fazer uma obra agora, Pai, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus assim abençoe a igreja, abençoe os pastores. Permita participar da ceia hoje para a glória do teu nome. Pai querido, abençoa minha família, minha esposa, minhas filhas, minhas netas, meus genros. Cura, Senhor, Letícia. O Senhor é poderoso, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Tende misericórdia, meu Pai. Pai celeste e amado, em o nome do Senhor Jesus Cristo, põe as mãos poderosas e abençoa, Pai. Abençoa esse final de semana abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.